Oi pessoal, adivinha quem tá aqui fazendo chamada de vídeo dentro do carro de novo, porque a pessoa não tem tempo pra nada, né? Ainda mais agora começou o verão, tô começando a ir pra academia de novo, mas enfim. E só pra deixar claro, semana passada eu tava doente, tava sem voz, mas agora eu já tô bem, então não se preocupem, precisa estar de volta. Enfim, a convidada de hoje, ela teve um match com uma família, assim, daquelas bem que a gente posta no grupo lá, não, é perigo, porque, né, 5 crianças, cara. Pois é, a Fernanda foi pros Estados Unidos pra cuidar de 5 crianças sem ter carro, sendo underage, deixando o noivo, porque ela era noiva quando ela foi pros Estados Unidos. Então, cara, ela tinha tudo pra ter um ano daqueles, né? Mas, ao contrário de que muitos pensam, a Fernanda teve um ano bem legal. Ela vai contar pra vocês em detalhes o que aconteceu, como é que é cuidar de 5 crianças, como é que é ser underage nos Estados Unidos. E vocês sabem que aqui no Storytime quem conta a história é a própria pessoa, então fiquem agora com a história da Fernanda. Oi pessoal, eu sou a Fernanda, eu tenho 21 anos e eu sou de São José dos Campos, São Paulo. Eu fui ser au pair em 2014, eu tinha 19 anos quando eu embarquei. E eu fui morar em Missouri. A maioria das pessoas não conhecem. Então, assim que eu decidi ser au pair, eu não queria escolher por estado, por cidade, por nada. Então, quando apareceu essa família no perfil, eu fiquei meio tipo, da onde que é isso? Nem sabia que existia um estado chamado Missouri nos Estados Unidos. Então, é um estado que fica no meio dos Estados Unidos. Eu acho que é a cidade mais perto, assim, conhecida, talvez seja Chicago. Fica 5 horas de Chicago, tá? Eu amei o lugar, eu não conhecia, mas assim, foi um lugar que foi muito gostoso, achei as coisas baratas, um lugar bonito, bastante coisa pra fazer, bastante coisa pra passear e bastante frio também, nevava até que bastante. Enfim, a família que eu escolhi, ela tinha 5 crianças e eu vou falar as idades. Um newborn, ele nasceu quando eu tava lá, menino, tá? Tinha mais um menino de 2 anos, um menino de 4, um menino de 6 e uma menina de 8. Então eram 5 crianças pequenas, né? Porque até 8 anos ainda precisa muita coisa pra fazer pra ela. Enfim, quando eu cheguei, o bebezinho ainda não tinha nascido. Então eu fui me acostumando com a rotina só com as 4 crianças. E foi bem complicado, foi bem difícil no começo. Eu acredito que pra qualquer au pair, pra qualquer pessoa é bem difícil, porque você tá mudando de país, você tá indo pra uma família diferente, com estranhos, né? Uma cultura diferente, então é bem complicado. Então, nas primeiras 2 semanas eu queria sair correndo, sabe? Foi bem difícil. E a gente tinha que conquistar as crianças no começo. Então, elas ainda não confiam em você, ainda não te ouvem, tem tudo aquilo, né? O de 2 anos foi muito difícil de conquistar. Eu acho que deu quase 2 meses pra ele conseguir começar a me aceitar e tudo mais. Os mais velhos, eles queriam sempre testar, ver até onde eu ia, se... eu falei isso, será que eu vou fazer mesmo, tal. Então, foi complicado o começo, mas depois a gente vai se acostumando e tal. Quando o baby chegou, a rotina já tava tudo certa, tudo mais. É claro que eu tinha que prestar mais atenção, porque tinha mais uma criança, tinha que estar sempre com o bebê, né? Mas foi até que tranquilo. Eu pensei em pedir rematch uma vez, mas não foi, uma vez não, algumas vezes. Mas nunca foi por causa das minhas crianças, pela quantidade de criança e tal. Eu pensava em pedir porque o meu host, ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Eu não tinha ideia disso quando eu escolhi essa família. No Skype ele foi super gente boa, super preocupado, não sei o quê. Mas na vida real, assim, ele não olha na cara de ninguém. Então, tipo, eu acho que eu falei com ele umas 4 vezes no meu ano inteiro. Ele não conversa, ele não sabe, entendeu? Então, mesmo com as crianças, ele chegava, ele não dava boa tarde, não falava, como é que foi seu dia? Não chegava. Ele chegava e, tipo, subia pro quarto, esperava dar horário e tal. Então era muito difícil. Imagina para o au pair, ele não falava nada. As únicas vezes que ele falava comigo era pra me cobrar de alguma coisa, que normalmente não era minha função também. Porque a gente acaba, né, quando a gente chega, a gente quer ajudar. Então, tem uma loucinha ali. Eu não preciso lavar, só preciso lavar o copo do bebê, da criança, ou a mamadeira do bebê. Mas tá ali, não custa nada, eles estão dormindo, estão na nap. Vou lavar, aí você lava a louça inteira. Aí você faz isso no primeiro dia, você faz isso no segundo. Quando vê, você tá lavando a cueca dos hosts. Do host e a calcinha da host, né? Então, fica esperto nisso também, mas enfim. E aí quando eu comecei a fazer essas coisas, ele começou a me cobrar por coisas que não eram minha responsabilidade. Aí foi que eu comecei, será que eu peço remédio? Será que eu não peço? Mas, por outro lado, a minha host mom era, assim, a melhor host mom que eu poderia ter. Ela era maravilhosa, ela me levava pros lugares, ela fazia tudo por mim, eu comprava as coisas pra mim. Às vezes eu falava, não quero nada do mercado.
E ela falava, não, mas me fala alguma coisa. Eu falei, quando eu vou no mercado eu como chocolate. Ela me trazia chocolate, me trazia snack, trazia, sabe, o que eu pedisse, ela tava lá, sabe, era super gente boa. Eu não dirigi durante meu ano de au pair, passei 1 ano sem dirigir, assim, presa mesmo dentro de casa, se eu não tivesse ninguém pra me levar. Por quê? Quando a gente tava conversando, eles falaram, não, você vai poder usar o carro no seu tempo off, não tem problema, tá. Só que quando eu cheguei, eles me falaram que primeiro eu precisava tirar a carta do estado para poder usar o carro. E no Brasil eu tinha pouca experiência dirigindo, assim, eu tinha a carta há menos de 1 ano. Então eu até dirigi um pouco, dirigia perto, mas primeiro que é tudo diferente, né, e algumas leis, algumas normas, né, e eu não tinha aquele contato mesmo com o carro. Como eu não podia dirigir antes de tirar a carta, eles não me deixaram treinar, entendeu? Algumas noites ela pegava e falava, vamos sair, vamos treinar. Só que, assim, só com ela, e ela não tinha muito tempo, então eu treinei pouquíssimas vezes. E aí eu fiz a prova, passei na prova escrita e tal, e na hora da prática. Não passei na prova prática. Fiz a prova pela 2ª vez, não passei também. E aí eu tinha mais uma chance, só que eu falei, não vale a pena, todo o estresse emocional, sabe, foi muito, muito ruim. E eu falei, eu não preciso passar por isso, eu tenho a minha carta no Brasil, se eu quiser dirigir no Brasil eu dirijo. Não preciso passar por isso. Então eu decidi que eu não ia mais tentar. Dessa forma eles não iriam me emprestar o carro. E eu morava longe de tudo, sabe? De carro, tudo bem, de carro em 10 minutos eu tava em algum lugar. Mas a pé eu tinha que andar pelo menos 1 hora pra chegar, tipo, no mercado mais perto, num lugar mais perto. Não tinha pra onde ir. Então, assim, foi bem complicado. Até eu fazer amizade pra me dar carona e tal. E depois também aconteceu um mal entendido no meio do meu ano de au pair, que eu tinha um grupo de amigas, aí acabou que parei de falar com elas, pararam de falar comigo, e aí eu não conhecia mais ninguém, e aí eu fiquei dentro de casa, tipo, 1 mês, quase 2 meses. De verdade, eu não sei como que eu não desisti, porque teve bastante dificuldade, apesar de não ter tido rematch, ninguém me expulsou de casa, foi um ano, assim, difícil. Eu era under 21, como eu falei, eu fui com 19 anos. Então, eu não podia fazer nada. A gente acha que, eu não bebo mesmo, não vou pra balada, tudo bem. Só que, tem bar, a gente não pode entrar em bar, tá? Então tem muito lugarzinho assim que você não pode entrar se você não tiver 21. E às vezes você nem quer ir no lugar, só que você quer acompanhar seus amigos, você quer estar todo mundo junto, todo mundo no shopping. Vamos pro bar. E você não entra. Então, vir com menos de 21 anos, mesmo que você não beba, mesmo que você não seja baladeira, a gente vai sentir, você vai sentir. E aí acontece que no final do ano eu não aguentei, eu pedi pra uma amiga minha fazer uma fake ID minha. E aí a gente fez, né, ela fez pra mim, do Brasil, era a CNH do Brasil, só que com 21 anos, né, no caso. E eu usei 2 vezes essa ID, mas assim, se me pegassem, né, já era. Então eu não indico você de fazer, não indico ninguém de fazer. Mas, né, eu passei por isso, enfim. Mais uma coisa interessante que eu não contei, eu fui noiva. Oficial pair já tava noiva. Por quê? Eu já namorava há 4 anos e pouquinho. Então, quando faltavam 3 dias pro meu embarque, ele me pediu em casamento. E aí, eu acho que foi uma maneira dele ter certeza que eu voltaria, não sei. Fui, não desisti do programa, lógico, já tava tudo certo. Então eu fui. E assim, a gente foi super tranquilo, a gente se entendeu bastante. Ele sempre me apoiou no programa, ele sabia que eu ia fazer. Antes de ser au pair, eu tinha feito um intercâmbio no Canadá de 1 mês. Mas assim, não foi suficiente, sabe? Mas já tinha dado aquela saudadezinha, aquele aperto. E agora, naquela hora eu ia ficar 1 ano, né, naquele momento. Então, assim, foi um pouco difícil, mas assim, a gente brigou pouco. Acredito que foram 2 vezes só. E ele confiava muito em mim, então eu podia sair, podia ir pra balada, podia voltar às 5 da manhã. Ele sabia que eu não estava fazendo nada de errado. E eu tratava ele da mesma forma que com ele aqui no Brasil. Ele saía com os amigos dele, ele fazia as coisas dele, me contava, a gente nunca mentiu. Tem muita menina, muita gente que fala que só vai dormir na casa de um amigo, mas tá na balada. A gente não mentiu e deu tudo certo. Então eu voltei em janeiro de 2015 e em março a gente se casou. Então esse mês vai fazer 1 ano que a gente tá casado. E a convivência no casamento é muito mais difícil do que um namoro à distância, acredite em mim. A última coisa que eu queria falar, compartilhar um pouquinho com vocês, é o fato da minha host mom, ela ficava assim, tinha semana que ela trabalhava e tinha semana que ela ficava em casa. Ela era enfermeira, então era uma semana sim, uma semana não. Então eu tinha muito isso de host mom at home e eu não tive problema nenhum. Como eu falei, a minha host era maravilhosa, então eu acho que é coisa de sorte, entendeu? Quando ela tava em casa, ela me ajudava muito, ela saía com algumas crianças, eu ficava com menos trabalho.
Ou, tipo, as coisas que eu fazia em casa, quando eu lavava a louça, coisa a mais, ela não deixava eu fazer quando ela tava lá. Ela falava, não, isso é comigo, não sei. Enfim, o meu horário era bem mais flexível quando ela tava em casa, às vezes eu nem precisava trabalhar todas as horas. Então, nesse aspecto eu também tive uma experiência muito boa, tá? E até meu schedule também não era fixo, tá? Toda semana mudava, então eu só sabia se eu ia ter que trabalhar tal dia e tal. Só sabia no domingo da semana. Mas eu não trabalhava de final de semana, e isso era muito bom. Trabalhei, acredito que 3 ou 4 no ano inteiro. Então foi ótimo. Enfim, essa foi a minha experiência como au pair. Apesar de, né, ter várias dificuldades, 5 crianças, namorando à distância, sendo under 21, sem carro, sem poder dirigir. Assim, é coisa de louco, foi coisa de louco, mas assim, foi maravilhoso. Eu não trocaria minha experiência por nada, não trocaria minhas 5 crianças por nada, porque, nossa, eles são, até hoje, os amores da minha vida, eu morro de saudade deles. Então eu viveria tudo de novo. E então, se você quer ser au pair, eu indico muito, é uma experiência única na sua vida. Provavelmente vai ser o melhor ano da sua vida. E eu acho que tem que arriscar mesmo, tem que ir, tem que sair da zona de conforto. Tem tudo pra dar certo, né? Eu vou pedir pra Pri pra ela deixar o meu blog aqui embaixo. Eu tenho um blog pessoal, que eu escrevo desde o comecinho, desde antes do match. Depois que eu voltei pro Brasil, não escrevi muito. Mas eu tô querendo voltar a escrever talvez de outros assuntos e tal. E eu também faço vídeos no YouTube. Então eu vou pedir pra ela deixar aqui embaixo. E é isso aí. Um beijo. Obrigada pela oportunidade, Pri. Fernanda, muito obrigada por ter vindo aqui contar a sua história no Storytime. Parabéns pelo seu casamento. Eu espero que você esteja muito feliz aí no Brasil. Como a Fernanda falou, ela tem blog, ela tem também um canal no YouTube. Eu vou deixar todos os dados dela aqui na descrição do vídeo, pra quem quiser procurar e saber um pouquinho mais sobre a história dela. E se você é au pair, ou você foi au pair e quer contar a sua história aqui no Storytime, você é muito bem-vinda. Então não deixe de entrar em contato comigo. Todos os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo também. E também você pode me seguir nas minhas redes sociais, que são as que estão aparecendo na tela. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima.